Boa noite a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial e convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Reitor da Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, professor doutor Cláudio Alcides Jacoski. Senhor presidente da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, Fundeste, Vincenzo Francesco Mastrogiacomo. Meu italiano não está aquelas coisas. Excelentíssimo senhor, prefeito do município de São Lourenço do Oeste, Agostinho Assis Menegatti. Representado neste ato pelo vice-prefeito. No cadastro, né? Daí... Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, vereador Claimar César de Conto. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pela mesa diretora por indicação desta deputada e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 55 anos da Fundeste UNO Chapecó. Neste momento, teremos a execução do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, tu que a terra
teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. As sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras filas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Quero fazer o registro das presenças, prefeito do município de Lajeado Grande, Anderson Elias Bianchi, presidente da Câmara de Vereadores do município de São Lourenço do Oeste, vereador João Carlos Suldowski, secretário de Governo e Gestão, neste ato representando o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, secretário Adair Luiz Niederle, também do vice-presidente da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, Fundeste, Ivonei Barbiero, membro do Conselho Superior, Alaor Francisco Tissot, neste ato representando o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Facisque Elson Otto, da senhora diretora da Ciência, Tecnologia e Inovação, Valesca Tratsky, neste ato representando o presidente da Federação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina, FAPESC, senhor Fábio Wagner Pinto, da assessora parlamentar, neste ato representando o gabinete do deputado federal Pedro Czai, Beatriz Zanini. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa todas as pessoas que, tenho certeza, na sua grande maioria, vieram do nosso oeste de Santa Catarina, Chapecó e região, trajeto este que conheço muito bem e sabemos dos desafios que é até chegar na nossa capital. Nós tivemos na última sexta-feira um evento belíssimo, conduzido, preparado, organizado pela UNO Chapecó, Fundeste, e eu quero aqui parabenizar, em nome do reitor Cláudio e também do Vicenzo, presidente da Fundeste, esse momento tão singelo, tão especial, que marca a trajetória dos 55 anos da nossa UNO Chapecó. E eu quero que todos e todas se sintam bem acolhidos aqui. Hoje não é um dia de sessão, amanhã é que nós começamos os trabalhos, então os deputados começam a circular amanhã com as suas comissões de sessão plenária. E nesse momento eu vou pedir licença para falar da tribuna como autora do requerimento que ensejou a presente sessão. Então, como ex-aluna da Fundeste, da UNOESC e também da UNO Chapecó, porque eu vivenciei todas essas 3 fases como aluna, penso que a gente precisa tornar público esse histórico de conquista dessa instituição para o Estado de Santa Catarina. Essa sessão aqui será lembrada, vista, reproduzida por todo o nosso Estado. Então, eu vou pedir licença a todos e todas para trazer algumas informações aqui que nós buscamos, Miriam, a partir do Centro de Organização da Memória do Oeste, o CEOM da UNO Chapecó.
a década de 60 foi um marco para a expansão do ensino superior no Brasil e também em Santa Catarina. Em 1960 foi criada a Universidade Federal de Santa Catarina e em 65 a nossa UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Ambas, porém, em Florianópolis e, portanto, para nós que somos do interior, muito distante da capital. Algumas questões que, em todos os relatos e textos que eu mesma me debrucei, eu enxergava a dor e o sofrimento das lideranças, autoridades e do povo que dizia que nós não tínhamos acesso ao ensino superior. O maior crescimento de Santa Catarina entre 60 e 70 se deu no oeste. Hoje a gente tem um outro processo de litoralização, mas em 60 e 70, toda a migração se dava para o oeste, do rural, do interior, para o oeste. 446 mil habitantes na região, o que na época equivalia a 15,2% da população do estado de Santa Catarina. Então, nós tínhamos uma expansão migratória, especialmente, como citei, das pessoas saindo do interior. Devido à falta de infraestrutura na época e à distância em relação às demais regiões, foi instalada a Secretaria Estadual dos Negócios do Oeste. Muito importante para esse passo que se dá em seguida. O objetivo dessa secretaria era investir em infraestrutura e melhoria nas demais áreas, como saúde. Em 69, nós temos o industrial Plínio Arlindo Diniz, que teve um papel muito importante na implantação do ensino superior no Oeste. Plínio constatou, ao conversar com alunos, isso está registrado, né? Ao conversar com alunos de escolas tradicionais, ele visitava as escolas e ele ouvia os alunos, como o Bom Pastor e o São Francisco. E os alunos diziam que a única opção de acesso ao ensino superior era no Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, estados vizinhos. O senhor Plínio, então, buscou apoio de lideranças do Oeste e Meio-Oeste para implantar o ensino superior na região. O bispo da Igreja Católica, Dom José Gomes, foi fundamental porque ele coordenava, respondia pelo seminário diocesano, né, Nadir, que você estudou lá na segunda turma de pedagogia. Então, está aqui, né, essas mãos. E aqui alguns registros, ato público realizado na Praça Central de Chapecó, em 4 de julho de 1970. Eu, quando vi essa data aqui, Cláudia, eu fiquei emocionada, porque eu faço aniversário dia 9. Eu nasci ali, junto com essa instituição. Então, olha que bonito esse ato, né? Aqui também pode passar. A Assembleia de Criação da Fundeste, no Clube Recreativo Chapecoense. E aí algumas datas, são muitas datas, eu selecionei algumas que penso que marcam mais, né? De forma objetiva. 4 de julho, então, a criação da Fundeste, na Assembleia Geral da MOSC, a MEOSC, então os prefeitos aqui que representam os municípios à época, eram 30 municípios, né? Em 1971, a criação da Faculdade de Ciências da Educação, com o projeto de pedagogia. O curso de pedagogia foi o primeiro curso a ser criado. Em 72, início das aulas da turma da pedagogia. E aqui algumas imagens, o que é a nossa a linguagem, né? A cultura vai mudando. Me chamava a atenção, inclusive, o acento circunflexo nas palavras. Né? Que vê como que a nossa língua é dinâmica, ela não é estática, né? Hoje, nós modificamos bastante. Mas aqui tem relatos lindíssimos, né? O povo em festa, falando de uma universidade
que vai trazer instrução, é uma palavra que se usava muito na época, né? Ensino técnico, pode passar. E aqui o seminário diocesano, que existe até hoje ele agrega a UNOESC, né? Uma universidade comunitária, então. E olha como é que era Chapecó no entorno, né? Não tinha nada a não ser o seminário para formar padres. Aqui o desenho ainda, mas aqui já é o desenho da Fundeste, né? Que era para ser um hospital, né? Um hospital psiquiátrico, que é onde agrega hoje a nossa UNO Chapecó. Pessoas que eu penso que são fundamentais nesse processo e que nós não poderíamos deixar de lado. Além de todas as lideranças que muito bem foram citadas na sessão, de sexta-feira, né? Plínio Arlindo Diniz, muito destacado, industrial que idealizou o projeto da universidade e uniu forças, e ele fez pedagogia, né? Eu não sabia disso. Fiquei mais fã dele ainda, porque ele fez o curso que me tornou profissional por primeiro, né? O arcebispo Dom José Gomes, que ajudou no processo de implantação e cedeu o espaço para essa instituição. Reitor Santo Rosseto, que foi criador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, falava muito da preservação, do acesso e patrimônio histórico da região. E a nossa Eli Maria Belani, historiadora, professora universitária, que atuou muito na implantação dos primeiros cursos da UNO Chapecó. Aqui algumas imagens, o Plínio Diniz, né, mostrando a maquete desse novo espaço de educação. Outras imagens ainda, né? Dom José Gomes foi importante para ter o primeiro espaço, né? Eli Belani, professora, também já homenageada pela UNO Chapecó. Nós não encontramos nenhuma foto do Santo Rosseto. E aí, Cláudio, eu já pedi para a Miriam, por favor, nós pesquisamos muito, porque queríamos também trazer a imagem do professor Santo Rosseto, e nós, Odilon, não encontramos. Então, fica aqui esse registro e essa dívida, né? Então, a Fundeste nasceu com o apoio de mais de 30 municípios. A principal necessidade na época, veja só, não é ter alunos formados, era professores habilitados para formar os alunos. Isso me chamou muito a atenção. A falta, de onde vêm esses professores que formam os alunos, né? E após 10 anos, o número de cursos foi ampliado, assim como os municípios atendidos. Quando eu fiz pedagogia em 88, era pedagogia, direito, ciências contábeis, administração e estudos sociais. 5 cursos. Saudades daquela época. Viu, Vicenzo? Nós, alunos, parávamos a universidade. E sabe por quê? Porque não tinha grana para pagar o salário dos professores. Naquela época não tinha bolsa de estudo. Eu falo assim com muita emoção. O Odilon foi meu professor na pedagogia. A gente trabalhava o dia inteiro para poder pagar a faculdade. Não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha bolsa do 170, não tinha nada. Tanto é que hoje eu digo que as opções que tem hoje, só não estuda quem, de fato, né? Olha, não vou dizer que são todos, porque tem gente que tem dificuldade, mas hoje as opções, as oportunidades são enormes. E olha só, 86 e 87, criação dos primeiros programas de pesquisa e extensão. 92, Conselho Federal de Educação dá parecer favorável à implantação do projeto de Universidade do Oeste. Agosto de 2002, credenciamento da Universidade, da UNO Chapecó. Eu me lembro que nessa época eu era aluna de um outro curso e a gente vivia uma crise existencial. Será que é bom no Oeste se juntar com o Joaçaba ou não é? Aí volta o UNO Chapecó, é bom, não é?
Tudo isso nós vivenciamos como estudantes também, né? Vamos lá. 2005, implantação, eu marquei aqui o primeiro mestrado, foi em Ciências Ambientais, né? 2011, as residências médicas, nosso Hospital Regional do Oeste, está aqui, o Franklin está aqui, então, olha só, né? 2011, as residências médicas com o regional. 2012, o Parque Científico, que o Cláudio conhece muito bem, né? 2017, o primeiro doutorado que foi em saúde. E aqui eu não poderia deixar de trazer uma foto. Eu digo que a gente só muda para melhor. Eu, estudante aqui em 89, eu era estudante da pedagogia, Congresso da UNE em Brasília. E uma foto aqui, se prepare, Nadir, que essa foto milhares de estudantes têm contigo. Não é linda? É, né? A Nadir não tinha aluno que não conhecia, né? Está aqui o dia da nossa formatura. Foi muito emocionante também. Muito obrigada aqui por todo o teu trabalho, né? Em nome de tantos técnicos, professores, né? Enfim, falar aqui de todo o corpo acadêmico e também de servidores. Então, hoje mais de 8.000 estudantes, 57 cursos, 1.164 pós-graduandos. 33,7% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior em Santa Catarina. Santa Catarina é o terceiro estado do Brasil com o maior número de pessoas no ensino superior. E a UNO Chapecó, perdão, ao longo desses 55 anos, ajudou muito a construir esses indicadores para Santa Catarina e para o nosso oeste. É isso que eu queria deixar aqui como histórico por essa brilhante instituição. Muito obrigada. Bem, agora eu convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense celebra os 55 anos da Fundeste UNO Chapecó, homenageando personalidades e parceiros que contribuíram na construção de todos esses anos de história. Desde sua criação, a Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, Fundeste, consolidou-se como uma instituição comprometida com o fortalecimento da educação superior no Oeste catarinense, impulsionando o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento regional. A Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, como expressão acadêmica da Fundeste, formou milhares de profissionais em diversas áreas do conhecimento, sempre pautada pelos princípios do comunitarismo, da inclusão e da transformação social. Com forte inserção comunitária e diálogo constante com os setores público, privado e do terceiro setor, a universidade tornou-se referência em ensino, pesquisa e extensão. Para fazer a entrega das homenagens desta noite, convidamos a proponente desta sessão solene, deputada estadual, professora Luciane Carminati. Em sessão especial, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem à Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, Fundeste, mantenedora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, ou no Chapecó, que é representada neste ato pelo senhor presidente Vicenzo Francesco Mastrogiacomo, pelo senhor vice-presidente Ivonei Barbiero,
e pelo magnífico reitor da UNO Chapecó, professor Dr. Cláudio Alcides Jacoski. Os homenageados fiquem à vontade para ocuparem novamente seus lugares. Nós prosseguimos com as demais homenagens, convidando, neste momento, para receber a homenagem representando a Prefeitura Municipal de Chapecó, o senhor secretário de Governo e Inovação em Serviços Públicos do município, Adair Luiz Nierdele. Recebe a homenagem neste momento a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, representada neste ato pelo excelentíssimo senhor vice-prefeito Adirley Carlos Santian. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também presta homenagem à Câmara Municipal de Vereadores do município de Chapecó, representada neste ato pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Claimar César de Conto. Para receber a homenagem, representando a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, convidamos o senhor secretário executivo da instituição, Paulo Ivo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, representado neste ato pelo conselheiro senhor Adélcio Machado dos Santos. Recebe a homenagem neste momento a Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e de Serviços de Chapecó, representada pelo presidente da instituição, Elon Rebelato. O Poder Legislativo catarinense presta homenagem ao fundador e primeiro presidente da Fundeste, senhor Plínio Arlindo Dinês, in memoriam, neste ato representado por seu neto, senhor João Davi Dinês. Em reconhecimento aos 50 anos de vínculo com a Fundeste, UNO Chapecó, nós convidamos para receber a homenagem o professor mestre Plínio Seidler.
Em reconhecimento aos 49 anos de vínculo com a Fundeste Uno Chapecó, nós convidamos para receber a homenagem à técnica administrativa, coordenadora acadêmica e professora, senhora Nadir Isabel Brancher Fátio. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem à Câmara Municipal de Vereadores do município de São Lourenço do Oeste, representada neste ato pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador João Carlos Sudovski. Para receber a homenagem representando a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, convidamos a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Valesca Tratsky. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, CEOM, representado neste ato pela coordenadora da instituição, senhora Miriam Carboneira. Para receber a homenagem do Poder Legislativo Catarinense, representando o Hospital Regional do Oeste, convidamos o diretor-geral, senhor Franklin Lindolf Bledorn. Recebe a homenagem o Consórcio Interfederativo de Saúde, CIS-AMOSC, representado pelo vice-presidente e excelentíssimo senhor prefeito do município de Lajeado Grande, Anderson Elias Bianchi. Em sessão especial, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao Instituto de Educação Popular Dom José Gomes, representado pelo presidente da instituição, senhor Mauro João Postal. Recebe a homenagem à Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste, a CISLO, representada pelo associado e vereador do município de São Lourenço do Oeste, senhor Sabino Zilli. Para receber a homenagem, convidamos neste momento o presidente da Fundeste, senhor Vincenzo Francesco Mastro Giacomo. Convidamos para receber a homenagem o vice-presidente da Fundeste, senhor Ivonei Barbiero.
Para receber a homenagem, convidamos o magnífico reitor da UNO Chapecó, professor doutor Cláudio Alcides Jacoski. Para receber a homenagem, convidamos agora o vice-reitor e pró-reitor de Infraestrutura e Gestão da UNO Chapecó, professor mestre José Alexandre Detoni. Convidamos para receber a homenagem a pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNO Chapecó, professora doutora Andréa de Almeida Leite Maroco. Recebe a homenagem neste momento o reitor da UNO Chapecó, no período de 2002 a 2008, professor Gilberto Luz Anholim, representado neste ato por seu filho, Guilherme Anholim. Para receber a homenagem, convidamos o reitor da UNO Chapecó no período de 2008 a 2016, professor doutor Odilon Luiz Poli. Agradecemos neste momento a excelentíssima deputada Luciane Carminati. A senhora fique à vontade para ocupar a presidência dessa sessão. Lembramos ainda que este evento é transmitido ao vivo pela TV AU e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube e ficará disponível para posterior visualização. Todos vocês poderão acessar. Uma boa noite. Tem a palavra novamente a presidente. Então, obrigada aqui ao nosso cerimonialista, sempre muito gentil. Eu quero agora pedir que seja veiculado o vídeo institucional da nossa UNO Chapecó, que deveria ter sido no começo, né? Mas tudo bem. Tornar possível aqui na UNO é o que nos move todos os dias há mais de 50 anos. Nesses corredores, nasceram profissionais de sucesso, lideranças, pesquisadores e gente que mudou o mundo ao nosso e ao seu redor. Gente que acreditou que é possível transformar a realidade através de ideias inovadoras. A UNO é um caminho que leva para o futuro. Por isso, nos conectamos com tudo o que há de novo. E quando o novo não existe, nós o criamos. Bem-vindo ao UNO Chapecó. Porque ciência, tecnologia e empreendedorismo estão no nosso DNA desde sempre. Estamos em movimento constante, produzindo novas perguntas, buscando outros pontos de vista, novas oportunidades. Assim, tornamos possível um modelo de ensino próprio, conectado com a sociedade e com seus problemas reais. Através da BEX, a aprendizagem baseada em experiências, fizemos a diferença todos os dias, de forma dinâmica e eficiente. Estamos sempre atentos aos desafios diários das pessoas, do mercado e da comunidade ao nosso redor. Ser destaque em várias avaliações é apenas consequência do nosso olhar apurado, do ensino eficiente e da qualidade indiscutível em tudo que a UNO faz. Porque estar aqui é viver o nosso tempo. Juntos, revolucionamos a educação da teoria à prática, estreitamos laços entre universidade e sociedade e unimos forças com o setor produtivo e empresarial.
Acreditamos que o desenvolvimento precisa estar em todos os níveis. Por isso, investimos nas pessoas em primeiro lugar, mas também aumentamos a nossa estrutura física e nos modernizamos. São salas modernas e conectadas, laboratórios, ampla biblioteca, clínicas, estúdios, áreas de lazer e esportivas, espaços para eventos e shows. Isso tudo faz a UNO ser a UNO. O Pólen, Parque Científico e Tecnológico, nasceu aqui. Produzimos ciência, inovação e empreendedorismo. É a materialização de um sonho que hoje é referência em todo o Brasil. Um lugar para quem acredita em inovação. Na UNO, a gente faz acontecer. Nossos estudantes aplicam e produzem conhecimentos essenciais para a sociedade através dos projetos de extensão da universidade. Isso é, de fato, promover o desenvolvimento regional com ações efetivas nos municípios, empresas, entidades e comunidades. E nos programas de mestrado e doutorado, construímos ciência e conhecimento do mais alto nível. São mestres e doutores que saem formados com o peso do diploma da UNO. Isso é evolução, isso é romper fronteiras. Um mundo de possibilidades se abre para quem passa por aqui. Estágios, intercâmbios. Eu sou o Júnior e estou fazendo intercâmbio em Portugal. E conexões reais com o mercado regional, nacional e internacional. Porque quem sai da UNO, a gente sabe, é do mundo. E essa identidade é criada desde cedo. Olha só o que acontece no Colégio UNO, um modelo recente de ensino transformador e sintonizado com os desafios do nosso tempo. No campus, os estudantes se desenvolvem e tornam-se pensadores, realizadores com iniciativa empreendedora, gente que vai fazer a diferença. Essa é a marca que queremos deixar no mundo. Queremos criar um futuro melhor, desejável, possível, repleto de conhecimento e inovação. E isso tudo nos move. Isso move as mudanças, o conhecimento. Isso move o nosso futuro. Sejam todos bem-vindos à UNO, o lugar para tornar possível. Convido nesse momento para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, vereador Claimar César de Conto. Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero, em nome do Poder Legislativo de Chapecó, cumprimentar a deputada estadual Luciane Carminati, presidente desta sessão especial, cumprimentar o senhor Vicenzo, presidente da Fundeste, cumprimentar o professor Cláudio, reitor da UNO Chapecó, cumprimentar o senhor Adirley Santin, vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, cumprimentar o senhor Adair, que neste ato representa o prefeito João Rodrigues, cumprimentar o senhor João Carlos, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, cumprimentar de uma forma geral os homenageados, representantes de instituições empresariais, educacionais e demais deputados que possam estar acompanhando também esta sessão através das redes sociais desta casa. É com enorme honra e orgulho que, representando o Poder Legislativo chapecoense, celebramos os 55 anos de uma das mais relevantes e simbólicas instituições da nossa história, a Fundeste. Mantenedora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, do Instituto Goiuém e do Colégio UNO Chapecó. Receber esta homenagem especial em nome da Câmara Municipal de Chapecó é motivo de profunda emoção. Trata-se de um gesto de honra para o Poder Legislativo, que há mais de meio século acompanha, apoia e caminha junto com essa história de transformação. Ao olharmos para esta trajetória, reconhecemos que ela se confunde com o próprio desenvolvimento de Chapecó e da nossa região.
Em 1970, um grupo chapecoenses visionários acreditou que era possível mudar a realidade regional por meio da educação. E assim nasceu a FUSOES. Uma semente plantada com coragem, espírito público e compromisso com as futuras gerações. A Câmara de Vereadores teve, desde o início, papel decisivo nesta construção, aprovando a Lei número 141, de 16 de dezembro de 1971, que instituiu a Fundação. Incentivou e apoiou cada etapa deste processo. E essa parceria segue pela vida, sólida, comprometida, com a missão de ampliar o acesso ao ensino superior, gerar conhecimento e transformar vidas. Em 55 anos, a UNO Chapecó formou mais de 47 mil profissionais, muitos dos quais hoje são lideranças em nossa cidade, em nosso estado e no nosso país. Com mais de 140 laboratórios, 47 cursos de graduação presenciais, 12 à distância, mais de 50 especializações, mestrado e doutorado. É a 9ª universidade mais empreendedora do Brasil. Mas a UNO vai além dos números. Ela é um projeto coletivo, comunitário, profundamente enraizado no oeste catarinense. É a universidade que se conecta com a sociedade por meio de projetos de extensão, serviços técnicos e pesquisa aplicada, inovação voltadas à cidadania. A cada entrega da BEX, a cada novo curso, a cada aluno que entra e sai pelos portões do campus, a UNO reafirma sua essência transformadora. Essa parceria com o Poder Legislativo continua firme. Prova disso é que a UNO Chapecó, por meio de seus profissionais qualificados, está desenvolvendo o projeto da estande da Câmara Municipal para a EFAP 2025. E será também responsável pela execução do próximo concurso da Câmara. Sem contar a parceria há anos que mantém os estágios, demonstração de confiança, competência técnica e compromisso com a nossa gente. Por tudo isso, deixo aqui o nosso reconhecimento a todos que fizeram e continuam fazendo parte desta trajetória. Gestores, professores, técnicos, estudantes, egressos e toda a comunidade acadêmica. A vocês, o nosso respeito, a nossa admiração e os mais profundos, sinceros agradecimentos. Parabéns à Fundeste, parabéns à UNO Chapecó, que venham muitos outros anos de conquistas, com o mesmo espírito comunitário, inovador e comprometido com o futuro e o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado a todos. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o magnífico reitor da Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, professor doutor Cláudio Alcides Jacoski. Muito boa noite, senhoras e senhores. Uma alegria, uma satisfação estar nesse momento aqui. Queria cumprimentar a nossa deputada Luciane Carminati pela indicação, pela própria mesa diretora, né, que aceitou essa homenagem e compreendeu a importância da instituição. É um motivo de muito orgulho para nós recebermos a homenagem aqui na LESC. Isso é importante a gente destacar para que fique registrado também para os demais deputados essa alegria que nós temos nesse momento. Queria cumprimentar o nosso presidente, Vincenzo Mastrogiacomo, presidente da Fundeste, motivo da nossa festa, da nossa alegria, do nosso momento. Cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Cleimar de Conto, em seu nome cumprimentar as autoridades também da nossa cidade, dizer que a fala colocada aqui em relação a essa parceria, esse trabalho que a UNO Chapecó vem fazendo na área pública também, é de muita relevância para nós, de muita importância. Cumprimentar o nosso vice-prefeito Adilan Santian, que nesse caso representa aqui o nosso prefeito Agostinho, dizer que também é um grande parceiro da UNO Chapecó, para que todos saibam, nós temos o campus da UNO Chapecó e também temos
a extensão em São Lourenço do Oeste, que para nós é um motivo de alegria fazer também esse processo de desenvolvimento que Chapecó sentiu há mais tempo, né? A gente também promover em São Lourenço. Enfim, eu tenho muita gente para agradecer a presença aqui, a gente vê todas as autoridades que estão presentes. Eu queria cumprimentar o professor José Alexandre Detoni, o professor Zeca, que é o nosso vice-reitor, que nos acompanha, a professora Andréa Maroco, que é a nossa pró-reitora, que são aqueles que dividem comigo, né, as principais questões da instituição. Agradecer a presença de todos aqui e, em nome dos nossos docentes, cumprimentar o professor Plínio, né, que é a nossa referência, em nome dos nossos funcionários, a Nadir, né, que representa também todos nós aqui, enfim, a todos que estão aqui. É importante para nós a presença de cada um e essa importância que vocês dão a essa instituição tão importante para a nossa região. Eu queria ser breve, porque eu recebi, inclusive, a dica de tempo, né? Então, vou tentar apurar aqui, ser bem rápido, mas só deixar um registro importante sobre essa caminhada incrível que essa instituição fez, uma instituição que nasce da força do coletivo, da necessidade, né? Da necessidade que nós tínhamos enquanto região, a presença de 36 prefeitos, de 36 leis municipais, né, constituindo a Fundeste, é algo que foi feito por toda uma região, por pessoas que queriam ver o ensino superior naquele local onde a gente não tinha acesso. Eu próprio sou o caso disso, né, tive que estudar aqui em Florianópolis, porque não tinha a engenharia que eu queria fazer, né, na nossa região, eu tive que me deslocar, e eu sei bem como foi difícil todo esse trajeto, o que faziam muitas das pessoas da nossa região. Que bom que a gente conseguiu passar desse momento, que bom que a gente hoje tem a educação superior em uma nova fase. Eu lembro aqui, historicamente, acho que a deputada mostrou muito bem essa caminhada, muito interessante, esse histórico, né, da nossa instituição, que passou por fases distintas, né, desde a sua criação, as suas dificuldades, né, aquelas dificuldades de fazer rifa para pagar professor. Eu lembro porque eu também estudei na Fundeste, antes de fazer engenharia, eu fiz contabilidade, então tive um período de Fundeste também, e era muito difícil, né? O professor Plínio foi gestor também à época, né? E a gente escuta algumas histórias que parecem folclore, né? de tão diferentes que são. Depois passamos por aquele grande desafio de transformar o nosso CES Fundeste, né? A nossa faculdade, o nosso centro de educação superior, fazer uma transformação e chegar a uma universidade. Para isso, nós nos movimentamos, constituímos São Miguel do Oeste, constituímos Xanxerê e fizemos uma força com Videira e com Joaçaba, e aí eis que a gente conseguiu criar a Universidade do Oeste de Santa Catarina. E foi muito importante, isso foi em 96, em 2002 a gente passa a ser uma instituição, né, com força própria, e aí a gente constitui a UNO Chapecó, que começa uma caminhada bastante importante, bastante relevante, no sentido de fazer com que a região oeste seja um destaque, como ela é em vários outros aspectos, e a gente tem certeza que está cumprindo essa caminhada, né? Mais recentemente, né, um esforço muito grande vem sendo feito no sentido de transformar a região por outros instrumentos, por exemplo, o instrumento da inovação. Constituímos o Poli, o Parque Científico e Tecnológico, que é uma força regional, que é uma força de constituição de novos negócios, do surgimento de startups, do surgimento de spin-offs, que vem fazendo com que a gente compreenda que um processo de um ecossistema de inovação pode sim fazer a diferença na região, a partir de toda aquela força que ela já possui em outras áreas. Constituímos recentemente, em 2020, se desafiando na plena pandemia, o nosso Colégio UNO, e que é um orgulho para nós ter um colégio que tem uma metodologia totalmente diferenciada, que customiza o ensino pelo estudante usando uma ferramenta de inteligência artificial para que ele possa melhorar todo dia em toda atividade que ele se desenvolve. E, mais recentemente, ainda nos desafiamos criando a ABEX, né, aprendizagem baseada em experiência, que é uma metodologia própria, né, propriedade da UNO Chapecó, e que se preparou para apresentar um novo modelo que possa se constituir um diferencial para aquele aluno, para aquele profissional que a gente quer entregar com qualidade, para que ele possa aprender antes de sair da universidade, para que ele possa fazer relação com o setor produtivo, para que ele possa fazer uma formação mais adequada do nosso tempo, né, em relação ao que a gente vive hoje. Então, para nós é um motivo de muita alegria ter passado por todas essas etapas. A gente recorda a todos os gestores, né, Gilberto Anulim, professor Odilon, né, que fizeram uma caminhada enquanto no Chapecó, os mais jovens há mais tempo, como o professor Plínio, que também passou por essa caminhada de gestor. A gente agradece muito por isso, porque a gente sabe o quão difícil é a gente dar conta de uma instituição com esse tamanho, né, atualmente com quase 10 mil pessoas circulando no campus.
é mais do que muitos municípios do nosso estado, do que o país, e com todas as dificuldades que qualquer município desse porte poderia ter, e ainda mais uma instituição de educação superior, mas a gente vem vencendo todos os desafios, com apoio também desta casa, né? A LESC tem sido uma grande parceira, deputada, principalmente na força que vem dando à educação superior, né? Em função do programa Universidade Gratuita, que o governador Jorginho Melo colocou à disposição das instituições. Me parece que o Estado vem fazendo um diferencial significativo em relação aos demais estados do Brasil, porque acredita na educação superior como um processo de transformação social, um processo de transformação da vida das pessoas que precisam desse apoio, né? Para nós é muito gratificante quando a gente vê o nosso stricto sensu crescendo. A gente tem aí 6 mestrados, 5 doutorados, mais de 1.000 dissertações já produzidas, mais de 50 teses de doutorados, pessoas espalhadas no mundo todo. Fizemos a comemoração dos 55 anos citadas aqui, e a gente teve a alegria de descobrir pessoas em várias partes do mundo, de homenagear pessoas incríveis, como a deputada Luciane Carminati, né, que estudou conosco, os demais deputados, Jair Mioto, né, que também foi aluno nosso, o ex-presidente dessa casa, Mauro de Nadal, que também estudou na UNO Chapecó, 2 deputadas federais, né, a Daniela Rainer, a Carolina Detoni, ex-prefeito de Chapecó, Caramori, ex-deputados, enfim, se a gente for citar os 55, a gente vai ver o motivo que cada um teve para estar lá. Para nós foi um motivo de muita alegria aquela festividade, e que também lembrou do professor Plínio, né, que o nosso conselho universitário criou a comenda Plínio Seidler para ser entregue a todos que atingem 50 anos de casa, e já tem alguém próximo, né? Então, a Nadira está na fila, né? Parece ser a próxima, e a gente fica muito feliz por todo o trabalho feito, né? Aquela foto foi marcante, né, da deputada recebendo, né, o diploma. Então, assim, parabenizar todos, né? Todos que estão na nossa instituição, todos que estiveram na nossa instituição, e a todos os alunos, né? Porque a razão de existir da nossa instituição são eles, né? Então, a gente agradece a todos, aos técnicos, professores, aos nossos alunos e todos que fizeram essa linda história, e também agradecer a LESC também por fazer esse reconhecimento. Muito obrigado, estamos muito felizes, sempre dispostos a auxiliar o processo de desenvolvimento da nossa região, que é a nossa principal missão. Obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o presidente da Fundeste, Vincenzo Mastrogiacomo. Boa noite, senhoras e senhores. É um orgulho muito grande para mim, como presidente da Fundeste, estar aqui nesta homenagem que a nossa deputada Luciane Carminati nos proporciona, não a mim, não à Fundeste, não à UNO Chapecó, mas à UES de Santa Catarina. A nossa região, que está aqui representada pela deputada e que sabe exatamente das nossas necessidades, das nossas angústias, do nosso desejo de sempre progredir. E a Fundeste, como disse o nosso presidente da Câmara dos Vereadores de Chapecó, o nosso vereador Cleimar, foi fundada por uma lei municipal, junto com todos os nossos companheiros, todo o pessoal da região, justamente nesse afã de nós podermos crescer. E a Fundeste, justamente, é o nome, é Fundação de Desenvolvimento do Oeste, Fundeste. E a nossa universidade, eu acho que a memória que a nossa deputada colocou, através do nosso CEO, professora Miriam, diz tudo etapa por etapa. Então, a gente até se sente assim tão orgulhoso de ver que crescemos, viajamos todas essas etapas e continuamos. Estamos aqui, o professor Plínio, 50 anos dentro da nossa universidade. Temos a nossa secretária, que está ali, 49. Sempre apareceram na foto e todo mundo se lembrou dela e se lembra dela. E eu diria que a gente poderia citar todos os nossos colegas que estão aqui.
São Lourenço do Oeste, que nós temos um campo lá. Nós gostaríamos de citar, tem um professor, o nosso vice-reitor, o professor Zeca, que a gente chama, a professora Andréa, nossa pró-reitora, e o magnífico reitor, o professor Cláudio, que é incansável. Mas eu estava olhando, veja que a história da nossa UNO Chapecó está aqui, representada pelo filho do nosso reitor, Anzolim, está o professor Odilon, e está o professor Cláudio. Está aqui a história da UNO Chapecó, e claro que todos nós fazemos. E eu fico assim, muito contente em ver que foi citado o nosso secretário de Estado do Oeste, Plínio Denez, e aqui nós vemos o neto, que está aqui, que recebeu uma justa homenagem. É um motivo de muita satisfação. Temos o nosso representante do prefeito, João Rodrigues, que está aqui, que sempre nos dá apoio, e a gente poderia citar todos. Eu até queria o seu Alaor, uma pessoa assim, muito, muito dada aqui no nosso Estado, está sentado do lado do nosso presidente da SIC, que é também responsável dentro da nossa universidade. Então, a gente se começar a falar um por um, a gente não vai terminar. Mas a nossa equipe que está ali, que se deslocou de Chapecó até aqui, justamente para assistir essa homenagem. O Ivonei, que é nosso vice-presidente na Fundesc. A Fundesc é a única, só trabalha aqui para assessorar o nosso reitor. A Fundesc é a mantenedora, assim como é mantenedora da UNO Chapecó, ela também é mantenedora do Instituto Goiôem e do colégio. O Instituto Goiôem é um instituto que foi criado para ajudar na parte ambiental quando se instalou a construção da usina Foz de Chapecó. E ela teve um papel relevante e ainda continua, porque ela produz os alevinos nativos para reproduzir os peixes no Rio Uruguai. É muito importante. E nós temos o nosso colégio, que é aquilo que vai alimentar a nossa universidade para o futuro. Vamos formar já as nossas crianças, e eu tenho aqui meus netos aqui, que estão aqui me proporcionando a alegria de vir me homenagear, e a minha esposa também, minha filha, meu genro, e é uma alegria de nós podermos, então, servir a essa nossa mocidade, que vão ser o futuro, tanto de Chapecó, como de Santa Catarina, do Brasil. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa motivação. Então, nós temos que agradecer, e isso, como o nosso reitor disse, assim como a deputada mostrou, é desde o início o ansejo de progresso, o ansejo de desenvolvimento. E nós temos desenvolvimento e conseguimos provar. Nós somos uma região do agronegócio. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil. Somos o segundo maior produtor de frangos do Brasil. Não é do Santa Catarina, é do Brasil. Somos os maiores exportadores. E esses técnicos que hoje trabalham no agronegócio passaram nos nossos bancos. E essa homenagem que nós fizemos aos 55 alunos para os 55 anos foi uma coisa assim grandiosa, porque se encontraram gerações que se encontraram ali que não se viam há muito tempo. E é isso que é muito importante. Isso, então, é geração. E eu diria que nós temos mais um grande ponto, que é o nosso parque tecnológico, o Poli, que é a inovação. E isso é que vai trazer daqui para frente todos os nossos benefícios. A inteligência artificial, que esse é o grande mote agora do momento, o que é? É o avanço. Antes ninguém tinha telefone, e quando apareceu o telefone, meu Deus, é o telefone, mas era uma caixa desse tamanho assim. Agora todo mundo só não sai sem o telefone. E tudo está ali dentro. E agora
vem a inteligência artificial, que vai introduzir novas ideias, novos projetos, novas inovações. E a UNO Chapecó é responsável por isso. Por isso que eu quero agradecer, sobremaneira, a nossa deputada Luciane Carminati, por ter nos proporcionado estar aqui e poder mostrar a todos, nossa TV está mostrando a toda Santa Catarina, a UNO Chapecó é um destaque. A UNO Chapecó é merecedora de crédito e de qualidade na formação dos técnicos, nas condições dos profissionais de Santa Catarina. Muito obrigado. Nós vamos chegando nos finalmente, e eu quero, mais uma vez, agradecer todos os professores da construção dessa instituição, os técnicos, os reitores, e especialmente estudantes como eu, né, que são a razão da criação desses espaços, instituições de ensino. E quero fazer um registro aqui de algo que talvez muita gente não percebeu na sexta-feira, mas eu estava no palanque com a Caroline Detone do meu lado, certo? E eu disse para várias pessoas que talvez a melhor foto que teria naquele momento era nós duas conversando. E o que isso tem a ver, né, Barbieri, que estava do nosso lado? Quando ela me provocou para conversar, eu olhei para todo aquele evento e eu pensei o seguinte: esse é o sentido de uma universidade plural. A gente conviver democraticamente. Nós temos posições ideológicas bem divergentes. Mas, em determinado momento, Dilon, ela disse para mim: nós sabemos que você representa um pensamento e um percentual da população. E eu também. E a gente tem que conversar. E está tão difícil conversar nesse momento, né? Esses últimos anos. Então, eu quero trazer aqui essa imagem que para mim foi marcante, para dizer exatamente isso. A universidade tem que ser plural. Eu só estou aqui como deputada hoje porque a minha base veio dessa instituição que me forjou a muitas vezes naquele período sair da sala de aula da pedagogia, porque eu estava curiosíssima com uma assembleia que tinha e eu queria assistir os alunos do direito, suas belas oratórias. Lembram disso? Muita gente lembra do que eu estou falando aqui. E ao assistir aquelas belas oratórias das assembleias que discutiam a gestão da universidade, que depois decidiram por nós fazermos um ato na Avenida Getúlio Vargas em defesa da universidade que não tinha dinheiro para pagar os seus professores. Eu me lembro muito bem desta data. Graças a todos esses movimentos que a gente foi vivendo, fez com que eu, Luciane, me sentisse muito fortalecida para enfrentar conflitos. E a política é conflito. E talvez os homens não entendam muito bem o que eu estou falando, mas as mulheres sabem que nós, mulheres, fomos educadas para o não conflito. Portanto, para não estar na política e em espaços de decisão e de direção. Eu estou fazendo toda essa analogia aqui para chegar no sentido do que foi para a minha vida essa instituição. Eu fiz pedagogia, depois voltei a fazer especialização em educação especial, orientação educacional, e aí eu volto bem depois fazer direito. Pego diferentes fases da instituição, mas em todas elas
uma seriedade imensa do corpo docente em entregar o melhor para os seus alunos. E em que pese que muitas vezes nós tivéssemos divergências, eu mesma no direito, com o Rudimar, meu professor. Ele me olhava e dizia, não vou falar desse LT, porque senão a Luciane... Né? Mas eu falo isso do bom debate, que é extremamente saudável. Né? E a gente que tem que ter uma conduta equilibrada e civilizada, precisa recuperar esse papel que as instituições têm na formação do ser humano. Não é só conteúdo, não é só o currículo, é que pessoa nós estamos formando, para que sociedade, para que convivência social a gente forma. Então, eu espero que essa sessão fique marcada também por essa reflexão, de a gente pensar muito sobre o resultado daquilo que fazemos. A universidade tem que colocar no mundo pessoas melhores, mais solidárias, mais humanas, mais responsáveis e melhores naquilo que fazem. Eu aposto muito nesse perfil de instituição. Por isso, essa homenagem aqui, né, reconhecendo também o que foi essa instituição na minha vida. Sem mais delongas, né, chegando ao final agora, a presidência agradece a presença das autoridades e de todos que nos honram com seu comparecimento nesta noite. Convoco sessão ordinária para amanhã, em horário regimental, e após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires, estará encerrada esta sessão. Muito obrigada.